Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Milton Hicks. Caminhamos no nosso Tríduo Pascal. Se ontem fizemos festa, porque Jesus nos presenteou com a Eucaristia, com o sacerdócio, nos presenteou com o seu testamento, com uma lição de humildade. Hoje é dia de silêncio. Hoje nós meditaremos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia de silêncio, de reclusão. Não é dia de festa. Não é dia de reuniões. É dia de jejum. É um dia em que nós devemos olhar para o crucificado e entender todo o significado daquilo. Sofrer com Jesus, caminhar com Jesus até o Calvário e sua morte de cruz. Tudo está consumado. É isso que nós vamos ouvir ao final de toda essa história. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Nós vamos contemplar hoje, vamos caminhar com Jesus utilizando o Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos de 1 a 19 e 42. A metodologia de oração é a mesma. Sugiro que, para um maior aproveitamento espiritual, talvez você faça mais de um momento de oração, contemplando pequenos trechos da paixão de Jesus, começando da sua agonia no horto, da entrega de Judas, da prisão de Jesus, seu julgamento, a ida até o Calvário carregando a cruz, seu flagelo, enfim, as palavras ditas por Jesus na cruz. Deixa o Espírito Santo te mover. A metodologia é a mesma. É nós utilizarmos da Palavra de Deus, entrarmos naquela cena evangélica e participarmos com Jesus do seu caminho até o Calvário e da sua morte na cruz. A graça é a mesma que nós temos pedido nesses dias. Jesus, que eu esteja contigo no caminho de sua cruz, da sua entrega na cruz, para sentir seu amor por mim e aprender a amar e me solidarizar com os que sofrem. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse sacerdote era conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que aguardava à porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se responde mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-no na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho.
Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, não é possível não sentirmos dor nesse dia. Não é possível não participarmos da paixão de Jesus neste dia. Se nós olharmos para a cruz e simplesmente vermos uma imagem, vermos uma figura, nós não entendemos nada. Por isso nós precisamos hoje passar o dia em meditação, meditando toda a paixão de Cristo, meditando todo o seu caminho, desde o cenáculo, seu flagelo, a forma cruel com que foi flagelado por aqueles homens, a forma cruel como foi tratado por todos aqueles que o agrediram, a coroa de espinhos, o carregar a cruz, enfim. Talvez você pare num dos momentos da paixão e se restrinja a ele e passe o dia meditando e refletindo a respeito daquilo. O Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai com você olhar para a crueldade em que Jesus foi pregado na cruz, as dores que ele sentiu e o amor que ele demonstrou por nós, se entregando completamente para a morte mais cruel e hedionda que podia existir naquela época, a morte de cruz. Santa Teresa, a partir da contemplação e da sua meditação da paixão de Cristo, se converte completamente. Não que Santa Teresa fosse uma pessoa pecadora, mas ela não conseguia ter vida de oração, vida espiritual, tinha muita dificuldade para isso. E um dia, quando ela está diante de uma imagem de Jesus preso à coluna, sendo flagelado, preparado para o seu flagelo, ela olha para o Senhor e pergunta: Senhor, por que sofres tanto? Jesus a responde: por tua causa, Teresa. Pelas vezes em que você me abandona, pelas vezes em que você me faz sofrer, pelas vezes em que tantas coisas são mais importantes do que a mim. Jesus, por que sofres tanto? Por tua causa, diácono, pelo teu egoísmo, pela tua preguiça espiritual, pelas vezes em que você me deixa, pelas vezes em que você
faz a opção por tantas coisas e me abandona. Pergunte a Jesus, converse com Ele. Os santos místicos, os santos que tinham vida de oração, vida contemplativa, são unânimes em dizer, não só aqueles que tinham vida contemplativa, que viviam em mosteiros, mas, por exemplo, Padre Pio, que orientava tanta gente, que celebrava e passava dias inteiros fazendo a confissão de tanta gente, fazendo orientação espiritual de tanta gente, não cansavam de dizer que se você quer amar verdadeiramente a Jesus, se você quer ter um caminho de santidade, medite, contemple a sua paixão. Esse é um gesto de carinho que nós podemos ter com Jesus. Cristo que morreu na cruz, que levou sobre si todo o nosso pecado, pecado que entrou no mundo pela desobediência do homem, também tinha que ser perdoado pelo sacrifício de outro homem. Se está difícil fazer essa contemplação, se você está achando violento demais, se você não está suportando as dores de Jesus, você está compreendendo tudo que ele passou. Agora, se você continuar olhando para a cruz, para o crucificado, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo tivesse simplesmente sido um fato histórico que aconteceu lá atrás e que talvez não tenha sido bem assim, você não entendeu nada. Peça que o Espírito Santo te conduza. Peça a graça que nós pedimos lá no começo do nosso momento de oração. Que eu possa caminhar contigo, Jesus, percebendo toda a sua dor no caminho do Calvário e da cruz, para que eu possa aprender a amar. Revise sua oração e faça sua oração de atenção amorosa. Caminhemos com Jesus até a cruz e depois vamos aguardar ansiosamente o anúncio da sua ressurreição. Nós não podemos ficar parados na cruz. É preciso que nós, assim como os discípulos de Emaús, consigamos abrir os nossos olhos e falar. O nosso coração se abrasava enquanto ele nos ensinava. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Pai Todo-Poderoso, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.